Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou introduzir para vocês os assuntos sobre plantas, né? As nossas queridas briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que é um assunto aí que pode vir a cair no Enem. Então, nesta aula, eu vou introduzir esse assunto e eu quero que você saia daqui sabendo que aquilo ali é uma briófita, que aquilo ali é uma pteridófita, que aquilo ali é uma gimnosperma e que aquilo ali é uma angiosperma, né? Conforme nesse vídeo você viu uma abelha, né, aqui na flor, ela tem um papel muito importante que chama-se polinizar, que nada mais é do que espalhar ali o material genético da flor para que cresça outras flores, né? Então aqui, começando o assunto, a gente precisa aprender quem são elas, né? Começando aqui pelas briófitas, as briófitas formam tapetes verdes sobre rochas, troncos ou outras superfícies. As briófitas, elas foram as primeiras a chegarem no ambiente terrestre. Elas eram muito tímidas, elas eram muito pequenas assim. Então, dessa forma, dessa imagem aqui, qual não é briófita? Essa daqui é tímida? Essa daqui forma um tapete que você pode ver, opa, isso aqui é um tapete verde? Creio que sim. Essa daqui é tímida? Ela é pequenininha? Tá formada numa superfície, numa rocha? Sim. E essa daqui? Tá pequenininha? Tá numa superfície? Também. Mas essa daqui, pô, ela tá grandona? Ela tá chegando. Bom, vamos ver a resposta. Não é, porque ela é muito grande, ela não é um tapete, né? Aqui nós temos os tipos das briófitas, né? Temos o musgo, que é essa vegetação aqui mais colada na superfície. Temos antóceros, que parecem uns biscoitos, uns pauzinhos assim. E temos as hepáticas, que lembram muito couve, né? E aqui é uma pteridófita, que eu já vou introduzir para vocês. As pteridófitas possuem as folhas denominadas frondes e podem ter forma de leque. Os frondes nada mais são do que essas folhas meio que cortada, picotada, né? Você olha, parece que quando a gente picota papel, fica igualzinho, né? Então, essa daqui, dessas imagens, qual não é pteridófita? Essa é uma pteridófita? Concordo? Essa é uma pteridófita. Agora a próxima. Essa é uma pteridófita? Bom, a gente acabou de ver que ela é uma planta, né, muito ralinha. Ela é uma briófita, um musgo, né? Essa é uma pteridófita? É uma pteridófita. E essa daqui é uma pteridófita? É uma pteridófita. Então, vamos olhar a resposta. Essa daqui não é uma pteridófita. Essa daqui é uma briófita, tá bom? As gimnospermas possuem cones, denominados estróbilos, que são sementes e unidades reprodutoras das plantas, né? Aqui a gente tem esses estróbilos, que lembra muito pinha, é a forma como a gente chama, pinha, né? E nas próximas aulas eu vou falar mais um pouco sobre esses estróbilos, tá? Então, vamos reconhecer aqui, dessas imagens, quais não são gimnosperma, né? Ó, aqui tem uma planta e o que é isso aqui? É um estróbilo, né? Então, isso aqui é uma gimnosperma. E essa daqui, tem estróbilo? Não tô vendo. É a rasteira. É o quê? É briófita. Então, não é essa. Já temos uma resposta. E essa daqui? Isso aqui tá picotada. Estamos vendo estróbilo? Não estamos vendo. É uma pteridófita, tá bom? E essa daqui? Tem estróbilo? Tem vários estróbilos. Então, eles podem ter diversos tamanhos, diversas formas, mas eles são estróbilos, tá bom? Então, aqui é um musgo e aqui é uma pteridófita, e aqui é uma gimnosperma, e aqui também é uma gimnosperma.
As angiospermas possuem flores e frutos. Flores e frutos. Dessas imagens, quais não são angiospermas? Aqui tem flor? Aqui tem um estróbilo. É o quê? É uma gimnosperma. Aqui tem flor? Não. Aqui é uma vegetação tapete, né? Que lembra o quê? Briófita. Então, não é uma angiosperma. Não tem flor aqui. E aqui? É o quê? É aquela folha com os frondes, né? Picotada, que é o quê? Pteridófita. E aqui? É o quê? Uma flor. Logo, essas três aqui não são as angiospermas. Somente essa, que é a correta, a resposta correta. Então, gente, aqui eu vou trazer para vocês o que é herança, tá bom? Vamos imaginar a herança como se fosse um parente muito rico deixando dinheiro pra gente, né? Quem dera. Então, vamos imaginar que você tem um parente ali que vai deixar muito dinheiro e que toda a sua geração, né? O que é isso? Você ter filhos, você ter netos, vão viver muito bem, né? Porque você tá muito rico, você tá muito rica, não é mesmo? Então, aqui, como eu falei para vocês, as briófitas, elas foram as primeiras a colonizarem a Terra, tá? O ambiente terrestre. Isso significa o quê? Significa que elas eram muito tímidas, elas não tinham parentes ricos para deixar dinheiro para elas. Então, elas não têm vasos condutores, elas não têm sementes e elas não têm flores e frutos. Elas são muito tímidas e muito simples, tá bom? Agora surgiu um parente muito rico, surgiu dinheiro na parada, tá bom? E aí vem os vasos condutores do xilema e o floema, que vai deixar as plantas grandonas, né? Esses vasos condutores se assemelham ao nosso sistema circulatório. Lembra que vocês aprenderam em sala de aula sobre artéria, sobre veia, que a artéria conduz sangue com oxigênio, a veia conduz o sangue pobre em oxigênio. Então, assim, é semelhante, tá? O xilema e o floema vão transportar água e nutrientes para essa planta, ok? E é por isso que elas são grandes. Então, esse parente rico, ele deixou dinheiro para as pteridófitas, ele deixou dinheiro para as gimnospermas e também para as angiospermas. As briófitas ficou de lado, tá bom? Então, as pteridófitas agora, ela tem o xilema e o floema, tá? Só que aí surgiu mais um parente rico na parada com muita grana, chamado sementes, né? Então, as sementes tem onde? Tem nas gimnospermas e tem nas angiospermas. Ou seja, as sementes, as pteridófitas ficaram de lado, as briófitas ficaram de lado, e só quem herdou foi depois, foi a geração que veio depois, né? As gimnospermas e as angiospermas. Agora, né? As angiospermas aqui, a gente tem uma característica importante, a gente surgiu aqui de flores, surgimento de flores e frutos. Pô, mais um parente podre de rico, flor e fruto, né? E só quem herdou aqui, no caso, foram as angiospermas. Isso é muito importante você saber, porque no momento que você for classificar uma planta, você pode reparar nisso. Aquela planta dá fruto, então ela é uma angiosperma, tá bom? Aquela planta dá semente, então ela não é uma pteridófita, então ela não é uma briófita, isso é com certeza, tá bom? Aquela planta tem vaso condutor, ela obviamente não é uma briófita. Aquela planta é muito rasteira, então ela é uma briófita, tá bom? Pequenininha assim, é uma briófita. Então, vocês viram no slide anterior que as plantas gimnospermas e angiospermas herdaram os vasos condutores de seiva, que são o xilema e o floema,
tá? Esses vasos condutores irão funcionar como o sistema circulatório e irão transportar nutrientes como água e glicose, tá? Aí, a gente tem duas fontes de obter esses nutrientes, através ali do sol, que está no topo dessa planta, tá ali no terrestre, e temos no solo, tá? Abaixo da terra. Então, aqui no sol, a planta vai fazer o quê? Fotossíntese. E a partir dessa fotossíntese, ela gera o quê? Glicose. E essa glicose, ela precisa o quê? Ela precisa passar de planta em planta, de folha em folha, tá? E também precisa chegar aonde? Debaixo da terra. Por que debaixo da terra? Porque lá não pega sol. Então, a glicose, ela sai da folha e vai lá para a terra, tá? Isso é o chamado floema, porque o floema, ele está presente somente nas folhas e leva lá nutriente para as raízes. Já o xilema, ele está presente nas raízes e ele entende, ó, choveu muito, tem muita água aqui, vou levar essa água lá para cima, né? E é a partir do xilema. O xilema, ele leva todo o nutriente de água e sais lá para cima, né? Lá para a cabeça da árvore. E aqui, continuando o assunto sobre xilema e floema, vocês viram que o xilema, ele tem sentido único, ou seja, ele pega o nutriente do solo e leva lá para as folhas. Então, por isso ele tem sentido único, ele está presente em raízes e caules, tá? Já o floema, não. O floema, ele tem ambos os sentidos. Ele transporta os nutrientes como água e alimento, que é a glicose, né? Serve de glicose também, de folha em folha, tá? E a partir disso, a planta, ela entende que lá embaixo as raízes também precisam de nutrientes. Então, além de passar por folha em folha, o nutriente, ele desce lá para as raízes, né? Que tá no solo. Então, o que o xilema, ele é composto? De células mortas sem parede. Sabe a raiz, que você vê que existe uma casca dura, né? Que é a madeira? Ela é rica em lignina. Ele é um nutriente que deixa essas células mortas. Quanto mais lignina, mais a célula é morta, tá? E por conta disso, esse tipo de célula não tem capacidade de fazer fotossíntese. Por essa razão, elas estão ali debaixo da terra e elas acabam precisando de nutrientes. Então, esses nutrientes, eles precisam sair ali das folhas e descer. E aí, ele desce por onde? Pelo floema, tá? Já o floema, ele é composto de células vivas. E por essa razão, eles conseguem, essas plantas que têm o floema, conseguem fazer fotossíntese, tá bom? Aqui eu vou falar para vocês sobre as sementes, tá? A semente, ela tem um revestimento de semente aqui nas gimnospermas. Vocês podem ver que é a semente pura. E vocês podem ver que na angiosperma é o que? O fruto e a semente. O que aconteceu aqui? Nas gimnospermas, a gente não tem fruto. Lembra que o fruto, ele surgiu nas angiospermas, tá? Só quem tem fruto e flor são as angiospermas. Por essa razão, esse fruto, ele serve para quê? Além de alimento. Ele serve para proteger essa semente, tá? Então, vamos lá. Nas gimnospermas, a gente não tem fruto, a gente tem a semente pura, tá bom? Aqui a gente tem um revestimento de semente, que funciona como uma casca, protetora de um ovo. Temos a reserva nutritiva, que vai dar de alimento para esse embrião, tá bom? E aqui a gente tem o fruto, né? Temos o epicarpo, que é a casca, funciona como uma casca, tá? O mesocarpo, que funciona como uma parte que você se alimenta, como uma polpa de uma laranja, tá? O endocarpo, que é onde a semente fica, que é a camada mais interna, e temos, enfim, a semente. Então, agora eu vou apresentar para vocês a estrutura de uma flor. Se você já deve ter arrancado uma flor de uma planta, você deve ter percebido que muitas vezes sai um
uma haste com H para segurar. Então, você fica segurando a flor pela haste dela, né? Nada mais é do que o pedúnculo. Esse pedúnculo, ele tá prendendo essa flor ao restante do caule. Então, ele é mais durinho que o restante do caule e é por isso que ele sai junto, tá? Agora, a gente tem o cálice. O cálice nada mais é do que o conjunto de sépalas. Para que existe essas sépalas, se vocês já observaram? Para proteger a flor. Lembrando que tem muito bichinho que fica subindo e pode acabar machucando essa flor. Então, as sépalas, que é o cálice dessa flor, vai proteger essa flor de bichinhos, tá? Já as pétalas, a gente reconhece as pétalas, né? Temos uma, temos duas, temos três, temos quatro, temos 5 pétalas aqui nessa imagem. E o conjunto de pétalas chama-se o quê? Corola. Muitas das vezes, essas pétalas vão ser coloridas, tá? A gente tem aí o exemplo da rosa, hibisco, né? Que são flores coloridas, né? Que vai servir o quê? Para atrair polinizadores. Aqui, veja só. A gente tem o cálice, né? Que é o conjunto de sépalas. A gente tem o pedúnculo, onde a gente segura esse hibisco. E a gente tem o quê? Pétalas, né? Que é o quê? O conjunto de quê? Como é que é o nome desse conjunto? Corola, tá? Então, gente, aqui eu vou mostrar para vocês a parte masculina da flor. Uma mesma flor, ela pode ter tanto a parte masculina quanto a feminina, tá bom? Aqui a gente vê a mesma estrutura, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estruturas iguais. O que são essas estruturas? São os estames. Os estames, eles representam a parte masculina da flor. Então, aqui a gente tem essa haste, né? Parece um fio ligando com a flor. O que é esse fio? Chama-se filete. Ele segura o quê? Ele segura esse feijãozinho aqui, que se chama antera. Parece mesmo uma antena, né? Se for parar para pensar. Então, isso aqui é um estame. Isso aqui é a antera desse estame. Isso aqui é o filete desse estame. Então, temos um estame, temos 2 estames, temos 3 estames, temos 4 estames, temos 5 estames e temos 6 estames, né? E o conjunto desses estames forma-se o androceu, tá? O que esse estame ele vai produzir? Ele vai produzir os grãos de pólen, né? Você já deve ter ouvido que a abelha, ela chega na flor, pega o pólen e vai e voa por aí. É exatamente essa função polinizadora, tá? Aqui, a gente tem aqui a representação do estame, temos o filete e temos as anteras, tá? Aqui as anteras, elas estão abrindo, né? Elas estão abrindo na época de reprodução e temos vários pontinhos aqui brilhantes, amarelos, que são os grãos de pólen. Quando a abelha voar, ela vai grudar nesses grãos de pólen e vai sair por aí, espalhando nas outras flores esse material genético, tá? Esse material masculino da flor. Então, mais uma vez, temos o filete, temos uma antera, temos os grãos de pólen e isso daqui tudo chama-se estame, tá? O conjunto de estame forma-se o quê? Androceu. Aqui, a gente tem a parte feminina da flor. Já estou terminando, tá, gente? Não se preocupe. Aqui, essa estrutura central aqui, chama-se estigma. É por ali que entra o grão de pólen, tá? E também, aqui produz uma substância pegajosa, né? Que acaba segurando esse grão de pólen. Aqui a gente tem o estilete, que é o quê? O estilete é essa haste aqui que segura o estigma, tá? Também temos o ovário. O ovário, ele tem o quê? Os óvulos, né? Que é a parte feminina.
o grão de pólen entra nesse óvulo e dá origem a uma nova flor, tá? O conjunto de estigma, estilete e ovário forma-se o gineceu, tá? Então, aqui, eu trouxe para vocês uma tarefinha, né? Para que vocês fotografem uma flor e reconheçam as partes masculinas e femininas. Eu ficaria muito feliz se vocês publicassem lá no Classroom. Vocês podem pegar pelo celular e nomear, né? Para ver se vocês estão sabendo mesmo. Que aí eu vou ficar muito feliz em vocês fazerem isso, tá? Vocês também podem fotografar plantas e classificá-las, como briófita, como pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Tentem classificar de acordo com os exemplos que eu dei aqui na videoaula. Se tiver muito difícil, vocês podem me procurar, que eu vou ajudar vocês, tá bom? E também vocês podem se divertir. Eu fiz dois jogos para vocês jogarem, tá? Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem também e deixarem o nome de vocês lá, tá? Um beijo para vocês e boa prova no Enem.